Glória a Deus. Irmãos, vamos ver a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo... Vamos pegar do 10 em diante. Aí vamos pular alguns trechos, tá? Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? Vamos parar aqui um pouquinho. Irmãos, é interessante. Essa fala e essa circunstância acontece em vários momentos da nossa vida como cristãos. Eu não digo 100%, mas eu digo que muitos não falam, mas sentem isso. Aqui o povo saiu do Egito, que significa que o povo saiu do pecado. Então, quando nós saímos daquela vida no pecado, tomamos a decisão de estar na igreja, tomamos uma decisão de seguir a Cristo, qual que é a nossa expectativa? Sermos conduzidos por Ele, sermos cuidados por Ele, sermos guardados por Ele, sermos abençoados por Deus. Está certo ou não? Essa é a expectativa. E ninguém está dizendo que vai ser diferente. Ninguém está dizendo que vai ser diferente, porque o Senhor disse que é promessa dEle. Nós estamos sendo conduzidos e guardados e protegidos por Ele. É promessa, mas aí a gente começa a ter um pouco de dificuldade de entender isso quando Deus diz que está cuidando de nós e o problema bate na porta. Bateu o problema na porta, estranho. Aí a primeira coisa é pensar assim: onde que eu errei? Deus está me castigando. Porque, por último, é o pensamento: Deus vacilou. Porque Deus não vacila, né? Então é difícil chegar a esse pensamento. Mas onde que eu errei? O que eu esqueci de fazer? Né? O povo aqui, eles estavam muito tempo numa situação de escravidão. Cada um de nós foi achado por Deus numa condição. É ou não é? Cada um de nós. Né? Aí talvez você possa falar assim: mas Deus fala para você, eu estava numa situação complicada. Eu vou dizer para você de novo: sempre os seus problemas serão maiores do que os meus. Sempre. Porque quem vive o problema, vive a intensidade dele. Né? Quem está de fora, está de fora. Ele percebe, mas ele não está sofrendo a dor do outro. Ele percebe a dor, mas ele não sofre a intensidade que o outro está sofrendo. Então, mas aqui o povo, meu Deus, que expectativa, sair do cativeiro, estar livre dos problemas. Quando Deus me liberta, de repente eu percebo que o negócio não é assim totalmente. Olha o Egito atrás. Lá vem o Egito atrás, né? Olha o que o povo falou: antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Eu já ouvi da boca de várias pessoas: pastor, eu estava ali, aquela vida era ruim, mas pastor, eu vou falar para você, aqui que está entre quatro paredes, pastor, parece que eu estou tendo mais dificuldade agora que eu virei crente do que antes, que eu estava no pecado. Olha aqui, ó, essa fala. O que ele está dizendo? Pastor, parece que era melhor a outra vida do que essa. Melhor era ser escravo do Egito, melhor ficar lá no pecado do que morrer no deserto, do que morrer nessa condição de livre e, na verdade, você morto. É a mesma coisa ou não é? É a mesma, irmãos. Mas aqui, olha que coisa tremenda.
Chega Deus e fala assim, ó, para você nessa noite, né? Você que está nessa oscilação aí, não tenha medo. Então, essa é a expressão de medo. Será que eu confiei na pessoa certa? Será que Deus vai me livrar mesmo? Será que Deus vai mudar mesmo a minha vida? Ou Ele só vai mudar um pouquinho? Será que tudo que eu ouvi é pleno? Ou será que é um pouquinho daquilo que falaram? Será que eu vou me frustrar? Ou será que eu vou viver uma realidade de nova vida com Cristo? Não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês, nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Agora eu vou entrar num outro aspecto muito diferente do que a gente às vezes fala aqui. Irmãos, quando eu estava na vida no pecado, eu não só tinha uma prática de vida fora da palavra de Deus, eu estava num contexto espiritual de trevas, e você também. O que significa isso? Que você não era acompanhado pelo Espírito Santo de Deus, você não estava rodeado de anjos, mas você estava rodeado de demônios, segundo a palavra de Deus. Você servia às trevas. Está certo ou não? Ou você não é selado com o Espírito Santo e você vai dizer que você serve a Deus? Quando nós saímos da vida do pecado, nós éramos o que? Propriedade de quem? Do príncipe deste mundo. Não é isso que a palavra fala? Que o príncipe deste mundo cega o entendimento dos homens. Nós estávamos em trevas e fomos tirados das trevas para a luz. Então nós estávamos em trevas, nós estávamos debaixo de um jugo opressor, né? E Satanás foi derrotado lá na cruz do Calvário, não é isso? Foi derrotado lá. Então nós fomos tirados dessa condição, esse jugo de a condenação, né? A condenação da separação eterna de Deus foi quebrado sobre a nossa vida, e a ação espiritual maligna perdeu o direito sobre nós. Entendem isso, irmãos? O Egito perdeu o direito sobre eles aqui. Mas você acha que isso é assim, perdeu, pronto, está perdido? Ei, vamos ler a palavra. A palavra de Deus diz que o inimigo da nossa alma, ele é obstinado. O que é obstinado? Mesmo que ele veja que ele está perdendo, ele não vou perder, não vou perder, não vou perder, não vou perder, não vou perder. Ele pode estar se desmanchando, não vou perder, não vou perder. Obstinado. Então, o que aconteceu? O povo saiu do Egito, 10 sinais tremendos. O Egito foi abalado pelas 10 pragas. Liberaram o povo, passa um tempo, lá vem eles, não, vamos acabar com eles, né? Eu quero dizer para você que é exatamente assim que as trevas faz. Quando você começa a perceber que você, na vida cristã, você está enfrentando lutas que você não entende, ei, não esqueça, existe inimigo. Não é mais sangue nem carne. A carta aos Efésios deixa muito claro isso. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades e dominadores do mal, né? Ou dominadores deste mundo tenebroso, né? Algumas versões. Então, mas aí o que o Senhor diz? Ei, não tenha medo. Mas perceba o que está acontecendo, não tenha medo. O Senhor aqui, ele usou uma palavra, né? O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Alô, igreja? O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Por quê? Porque se eu agito, eu começo a buscar tomar decisões, resolver aquela questão o mais rápido possível, e isso vai ser do quê? Provavelmente da minha maneira. E aí eu esqueço de buscar aquele que tem a estratégia para resolver isso, né? Aí começamos a nos machucar, começamos a fadigar, começamos a parece que está dando murro no vento, você luta, o resultado é desse tamaninho, aí você luta mais um pouco porque você é perseverante, mas aí aquele resultadinho, aí você começa a ficar um pouco desanimado, mas você finge que não está, luta mais um pouco,
aí vai ficando aquele resultadinho, aquilo vai abatendo, vai frustrando, até que chega uma hora que começa a desanimar. Qual é o objetivo do inimigo? Exatamente esse: você desistir de seguir a Deus, desistir de seguir em frente, desistir de confiar em Deus, porque a hora que isso entrar na sua mente, ele conquistou você. Ele não conquistou uma parte, ele conquistou a sua vida, se ele colocar este pensamento em você. Olha aí as pessoas, olha os cristãos na sua maioria hoje, pode observar, olha os escândalos, né, que a gente vê dentro das igrejas, fora da igreja e tal, tudo tem a ver com a pessoa confia em dinheiro, ela não confia em Deus, ela não se submete a autoridade nenhuma, ela se torna o centro do mundo. Então ela vai tocar a vida do jeito que ela entende, e quem não gostar sai da frente. É assim que as pessoas estão lidando hoje, né? Sendo assim bem simplista, né? Mas essa palavra diz o que, irmãos? Deus está dizendo aqui, se nós cremos que essa palavra é para hoje, o Senhor lutará por você, mas tão somente acalme-se, acalme-se. Eu fico imaginando o povo alvoroçado, vendo o Egito, né, com seus carros de guerra, vindo para cima deles. Deus não disse aqui o que ele ia fazer, mas ele simplesmente, acalme-se. Mas, acalme-se. Mas olha aí, acalme-se. Mas acalme-se. Ei, sou eu que estou falando com você. Acalme-se, preste atenção, quem é que está falando com você? Né? É Deus. Se Deus disse, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ah, mas eu não estou conseguindo acreditar nisso. Por isso que você está nessa situação, irmãos. É isso que você tem que entender. Se Deus é conosco e você entra em situações de confronto, entenda, é por que disso? Por que Deus permitiu isso? Porque o povo era escravo. O povo tinha que começar a aprender a confiar em Deus. É um processo grande, demorado, mas valiosíssimo. As pessoas precisam confiar em Deus, você precisa aprender a confiar em Deus, não numa proporção rasa. Por quê? Porque o Senhor está voltando e este mundo precisa ouvir falar de Jesus. Não do Jesus que se prega por aí, mas um Jesus ressurreto, verdadeiro, atuante, transformador, que não há esperança a não ser nele. Isso tem que sair da sua boca, mas os teus olhos têm que brilhar. As pessoas têm que olhar para você e falar, esse cara acredita nisso. Ele vive isso. Estão entendendo? E aí vai olhar para a tua vida e ver como é que você anda. Se você anda em conformidade com o que você fala. Porque quem anda em conformidade com o que fala é porque tem fé naquilo que ele está dizendo. Né? Aí Deus dá uma chegada em Moisés, né? E você, Moisés? O que você está clamando a mim? Diga ao povo que siga em frente, que marche. Interessante isso, né? Quando eu fico pensando nos detalhes disso, fecho os olhos, fico imaginando a cena, começo a dar risada sozinho. Eu falo, Deus, mas que pegada que o Senhor deu no povo, né? Porque, olha, não poderia ser tão mais fácil, e já zanga logo com todo o Egito lá, acaba com aquela galera toda lá, dá um fim naquele povo enjoado lá, e pronto. Deus, teu povo está chegando perto do mar, já vai abrindo o mar, sem complicação. Vamos fazer uma coisa mais simples, né? Deixa o povo já vai cantando, vai entrando, o mar vai abrindo. Ele não fez isso, mas tinha poder para fazer isso, ou não tinha? Tanto é que fez, né? Mas não fez depois do confronto. Eu e você, nós entramos na igreja, vivemos na igreja. Muitas pessoas, por muito tempo, né, estão dentro da igreja com pensamento de escravidão. Eu não sou mais escravo. Mas se você pensar como escravo, você vive como escravo. Eu não penso mais como escravo. Eu já pensei muito como escravo.
Eu sempre achava que eu ia me ferrar. Chegou o problema, Deus, aí começa aquela choradeira, aquele negócio todo. Eu falei, não, eu não penso mais assim. É difícil? É. Tem que trabalhar aqui? Tem. Por quê? Porque vem o confronto, vem aquela mensagem antiga. Você não merece, você vai ter problema, você vai colher consequências ruins. Ei, aí eu tenho que lembrar quem eu sou. Eu falei assim, Deus falha? Não. O Senhor é imperfeito? Não, Ele é perfeito. O Senhor fez promessas? Fez. Ele falhou em alguma? Não. Vai falhar agora? Também não. Então, quem eu sou? Eu sou uma pessoa que, por causa da minha vida, Jesus destituiu de toda a sua glória e morreu por mim. Então eu sei que a minha vida é extremamente valiosa para o Senhor. Há uma grande intenção maligna de me destruir, porque para me destruir não significa muita coisa, mas significa para Satanás que se ele conseguir me destruir, ele fere a Deus. A minha vida vai se acabar, mas o prazer de Satanás é ferir a Deus. Estão entendendo? Como é que ele vai ferir a Deus? Se ele tocar em um dos seus. Você está entendendo? Está entendendo isso? Então, o povo de Deus precisava ser curado. Esse pensamento destrutivo, essa marca, essa ferida dentro da mente, da nossa alma, de escravidão, por causa da vida do pecado, por causa de todos os pecados que você praticou e que eu pratiquei. Quantas pessoas eu atendo ali, irmão, e eu falo, querido, vá para a obra de Deus. Eu não sou digno. Eu ouço da boca das pessoas, eu não sou merecedor de me envolver na obra de Deus. Eu pratiquei muita coisa ruim. As pessoas estão inativas, infrutíferas, porque tem pensamento de escravo. Ei, você já foi livre. O Senhor já limpou isso tudo na sua vida com o sangue dele. O que você tem que fazer? Ele fez isso para você viver intensamente a nova vida. O que eu tenho que fazer? Pelo menos isso. Viver intensamente a nova vida para falar, Jesus, valeu a pena. Eu vou viver essa vida que o Senhor me deu intensamente. Por quê? Porque o Senhor me valorizou e eu valorizo o que o Senhor fez por mim. Está entendendo? Mas as trevas, o tempo inteiro, não é verdade. Você não é tudo isso. Você pode falar para ele assim, olha, por mim mesmo? Não, mas Jesus fez por mim, eu sou. Eu sou porque Ele fez. Ele me tornou assim. Estão entendendo, irmãos? Olha aqui, aí terminando. O que acontece? Aí Deus fala para Moisés, né? Levantar o cajado, estender as mãos. Mudou alguma coisa? Não, lá vem o exército. E vem babando. Vem com tudo. O que aconteceu? Diz que o anjo que estava adiante dá a volta, vai atrás, coluna de fogo fica entre o povo de Deus e os egípcios, a ponto de eles não conseguirem chegar e alcançar o povo de Deus. Mas Deus não tinha anunciado antes que ia fazer isso. Estão entendendo? Está trabalhando o quê? Fé. Eu disse para você confiar em mim. Eu disse para você confiar em mim. Né? Aí foi lá para trás. Barrou o povo. Barrou o exército inimigo. Aí, vai lá Moisés. Aí Moisés levanta o cajado, levanta as mãos. O mar abriu em 5 segundos? Não. Passou a noite toda abrindo. Eu fico imaginando a aflição. O povo, não, vamos nadar mesmo, vamos dar uma abraçada, ficar mais longe desse povo possível. Mas diz a palavra que ele passou em terra seca. E já falei para vocês, resumindo, porque eu já comentei muito sobre isso, o que aconteceu? A hora que o povo está atravessando, a coluna de fogo sai. Peraí, Deus, não, faz isso não, Deus. Aí, quantas vezes a gente fala, Deus, não faz isso não. Não deixa não, Deus. Por que você está deixando? Egito, corre atrás deles.
E o povo vem babando em cima, e o povo atravessando. Pensamento provavelmente nosso: essa luta vai durar muito tempo. Eu não estou vendo saída. Parece que Deus está brincando comigo. Parece que Deus está judiando do meu coração. Por que Ele não resolve isso? Ele podia ter feito de outra maneira. É ou não é? A gente faz isso, e o povo estava lá. Mas o que aconteceu? Era estratégia de Deus. Porque Deus falou assim: olha, esse que você vê perseguindo vocês, nunca mais vocês verão. Eles não tinham noção do que Deus estava querendo dizer. Eles não tinham noção disso. Talvez eles achassem assim, uma coisa meio poética, que Deus disse: eu vou mandar vocês para um lugar tão longe que vocês nunca mais vão ver o egípcio. Talvez seja isso que estava na cabeça deles. A gente não sabe, irmãos, a profundidade da palavra de Deus. Quando vem uma promessa de Deus, você não tem noção da profundidade. Agora, o que você tem que fazer não é ter toda a revelação para que você confie. Confiar é justamente ouvir e ir. Estou confiando. O resultado vem depois. Está entendendo? Nós estamos tentando inverter muitas coisas, e aí nós não temos a nossa fé amadurecida, nós não somos curados. Eu queria a mensagem de hoje: a enfermidade da escravidão. Nós estamos com o pensamento da fraqueza da época, da natureza pecaminosa, de uma vida corrompida. Nós entramos na igreja e ficamos indo e voltando em pensamento. Quando buscamos um referencial de futuro para a nossa vida, nós ficamos vendo apenas as nossas capacidades, os recursos que nós temos hoje para projetar a nossa vida para amanhã. Quando, na verdade, nós temos que pegar tudo isso e lembrar que Deus potencializa tudo isso, que não há nada impossível ao que crê. É o que está escrito. Aí, ficamos com a vida empobrecida. Pode acontecer isso. Dentro da igreja, continua cheio de problemas, entrando, saindo, problemas, impedimentos. Tudo isso vai surgir, mas problema vem para ser solucionado, impedimento vem para ser resolvido. Estão entendendo? Pastor, é bem assim? É exatamente assim. Se você quiser, entre no YouTube hoje, vai ver avivamento em Almolonga, vai ver avivamento em Cali, vai ver avivamento nas Ilhas Fiji. São lugares que ninguém queria morar mais. Cali, na década de 80, cartel de Cali. Ali, assim, entrou em Cali, você não sabe se saía, né? Só se fosse traficante. Almolonga, lugar terrível de prostituição, violência sobre mulher e várias outras coisas, feitiçaria pura lá, e tantos outros lugares que você procura. Avivamento e no YouTube você vai ver cada história linda. Não é uma região, é uma cidade, país sendo transformado pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque grupinho de pessoas começaram a acreditar na palavra de Deus. Você só vai ter uma fé fortalecida se você for para a obra de Deus e ver o que Deus faz lá. O que Deus faz dentro da igreja é muito fácil. Você vê lá na rua, evangelizando pessoas, pegando aí todo tipo de pessoa que seja. E eu não estou falando de pessoas com problemas pesados. Estou falando de pessoas que às vezes têm uma posse financeira grande, estão sossegados financeiramente, mas também eu conheço esse lado dos bastidores dos ricos, não todos, mas os ricos, né, que falam para mim: eu te dou tudo que eu tenho se você tirar essa angústia de dentro de mim. Quantos ricos estão se matando? Por quê? Ele é rico, né? Mas estão se matando. Adultério, prostituição no meio desse meio. As pessoas estão insatisfeitas. Tem dinheiro? Está insatisfeito? Por quê? Porque a satisfação não está no dinheiro. O dinheiro não preenche tudo, né?
Mas nós precisamos entender isso, irmãos, nós precisamos acreditar nisso. Vida de escravidão, incapacidade de enfrentar o Egito, incapacidade de enfrentar esse meio que acorrenta as pessoas. Não, irmãos, nós somos povo de Deus, nós somos revestidos da graça e do poder de Deus e somos capacitados hoje para ir lá, como Moisés, né, que matou um egípcio. Fugiu, passou um tempo, depois Moisés, volta lá, eu vou morrer, volta lá, morreu? Não, por quê? Porque Deus mandou ele ir. Irmãos, Deus nos manda a ser luz nos meios das trevas. Enquanto nós não entrarmos nessa posição, você não vai crescer, você não vai ver a glória de Deus que tem para ser derramada sobre esta igreja. Nós não veremos se nós ficarmos nessa vida de culto. Isso não é vida de igreja. Culto tem que vir. Olha aqui, aqui que nós estamos vivendo, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo. A igreja está cheia de domingo, mas e daí? Tem que estar cheio da comunidade deste bairro. Tem que estar cheio do quê? Dos bairros ao redor. Aí daqui a pouco é 2 cultos, é 3 cultos. Daqui a pouco não cabe mais. Abre um outro prédio, enche esse, enche o outro, vai enchendo. Por quê? A vontade do Senhor é que todos venham ao conhecimento da verdade. E isso está escrito e vai através de nós. Nós somos sacerdotes e profetas sobre a terra. Quer se libertar de depressão? Vai fazer a obra de Deus. Quer sair da angústia? Vai fazer a obra de Deus. E quem está falando para você é uma pessoa especialista nessa área. Como é que as clínicas de recuperação trabalham com viciados? Põe ele para fazer o quê? Para ficar balançando a rede? Café da manhã, Bíblia. No almoço, Bíblia. Na janta, Bíblia. E no intervalo, ora. E que mais? Vai trabalhar. Não é assim? Nas reuniões, você está melhorzinho? Estou. Acompanha ele lá, cuida dele. Ih, meu cara está ferrado. É, mas você não era ferrado? Era. Então, tira ele do ferrado. Vai lá. É assim. Sabe o que se chama isso? Discipulado. Cuidar de pessoas. Aí a gente começa a aprender que os nossos problemas não são os maiores. Nós começamos a descobrir que pessoas também têm problemas, têm lutas, e se nós nos juntarmos, nos fortalecemos. E isso é princípio de igreja. Estão entendendo, irmãos? Cuidado, dá uma checada, cuidado com esse, lembra? Pensamento de escravidão. Opa! Na teoria você já sabe que você é filho de Deus, boca de Deus. Como é que isso vai fortalecer em você? Se lança na obra, aí você vai ter que pôr isso na prática. Gera receio? Gera. Por quê? Porque a tua fé não está forte. Mas eu preciso fortalecer minha fé, pastor. Não adianta. É a maior conversa. Desculpe, irmãos. Desculpe, eu falo assim, você está com a fé fraca? Vai orar. Desculpe, não funciona. Eu nunca cresci em fé orando. Porque eu aprendi assim, de bebê espiritual, né? E aí, Maurício, como é que está seu testemunho? Tá bom, então vai evangelizar, só volta para a hora do culto. Mandava evangelizar em volta todinho da igreja. Sabe quem ia comigo? Ninguém. Não era para ir ninguém. Se vira. Agora imagina, 2 horas para evangelizar, não trazer ninguém para o culto, era uma vergonha. Era uma vergonha. Sabe o que aconteceu? Eu aprendi. Passou vergonha? Passou vergonha. Passou medo? Passou medo. Hoje é uma alegria evangelizar, tranquilo, vamos evangelizar. Entende, irmãos? Então, quando Deus coloca esses confrontos e você fica abalado, você tem que entender, Deus está te curando. É a oportunidade de você ser curado, é a oportunidade de você ser liberto dessa cadeia, dessa corrente que te prende e você não pode viver intensamente, você não pode se ver no espelho e falar assim, hoje eu fui usado pelo Senhor, hoje eu fui ousado em Deus, e eu fui, e Deus fez, e você ganha o dia, né? Você se sente assim, puxa, hoje eu estou pleno, né? Hoje eu fui luz. É assim. Satanás fica toda hora querendo manter aquelas correntes. Se achou corrente, quebra isso.
Gálatas capítulo 5, versículo 1. O Senhor te libertou, verdadeiramente sois livres. Livres para viver essa vida que Deus preparou. Amém? Então, luta você tem, eu também tenho. Mas quebra ela. Né? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, exaltamos e bendizemos o teu nome, Pai. Deus, nesta noite nós damos glórias ao Senhor, porque o Senhor tem as estratégias perfeitas para transformar a nossa vida. E nós vemos isso desde o passado, como nesse texto, desde o momento da libertação, quando o povo estava tanto tempo sem ter um encontro com o Senhor. E eles foram, Senhor, o Senhor voltou a se manifestar no meio do seu povo. E, Senhor, com grandes sinais e maravilhas, mas o Senhor mostrou que mesmo com tantos sinais, aquelas pessoas tinham dificuldade de confiar no Senhor. E o Senhor foi tratando. No meio do deserto, 40 anos, o Senhor foi marcando momentos especiais de transformação para o teu povo. O Senhor tem feito isso conosco, Pai. Nós reconhecemos isso e eu te agradeço nesta noite. Porque quando chega, Senhor, essas dificuldades, ninguém gosta de sentir isso. Mas nós precisamos sentir por um momento para que os nossos olhos se voltem para o Senhor. Porque é na fraqueza que nós encontramos o poder do Senhor. É na nossa fraqueza que nós corremos em Tua direção. E quando corremos em Tua direção, nós temos um encontro com o Senhor. E isso nos fortalece, isso nos transforma. Portanto, Pai, seja Deus exaltado no meio desta igreja. Seja Deus conhecido e admirado no meio desta igreja, em nome de Jesus. Que 2018, Senhor, nós façamos a diferença onde o Senhor tem nos colocado. Na escola, faculdade, trabalho, no nosso bairro, na nossa rua, na vizinhança, Pai. As pessoas possam lembrar que nós somos, Senhor, servos Teus. Quando eles precisarem, nós estaremos ali, Senhor. Que nós possamos mostrar para os vizinhos que no meio de toda a situação que eles vivem, eles precisam da salvação que está em Ti, Pai. Abençoa, Deus, cada família que está aqui. Eu sei que essa palavra, Deus, será vivificada pela obra do Senhor, Pai, do Teu Espírito em cada um. Mas que nós possamos entrar em 2018 com a certeza que é tempo de realizar para o Senhor. É tempo de conquistar para o Senhor, em nome de Jesus. E nós veremos esta cidade ser transformada. E nós teremos o prazer de poder dizer: eu fiz parte dessa história. Eu, muito mais do que espectador, eu fiz para que a Alfenas fosse uma cidade diferente. Eu criei e, portanto, eu fui. E eu realizei para o Senhor. Amém, Senhor. Que assim seja sobre cada vida. Que assim seja, Deus, sobre cada vida que congrega nessa igreja, que não está hoje, mas que o Senhor alcance os corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, Pai, quebra as correntes. Como o Senhor fez ali no Egito, quando o povo não tinha recursos, por uma falta de relacionamento com o Senhor. O Senhor mesmo que se levantou e foi quebrando as cadeias. Quebra as cadeias, Deus, na vida de alguns desta igreja, que estão acorrentados, Deus, que estão inativos, infrutíferos, que se sentem incapazes. Isto é cadeia, isto é mentira. Ninguém é incapaz no Senhor. Não, o Senhor nunca se engana. O Senhor não escolhe errado. Se o Senhor escolheu cada um destes, Pai, nós podemos muitas coisas em Ti, Pai. Mas esta cadeia tem que ser quebrada e nós precisamos do socorro do Senhor. Vem, Deus, sobre a vida da Tua igreja e começa a gerar vida, começa a gerar ousadia, intrepidez, ó Deus. Tira todo medo, tira toda dúvida, tira toda hesitação, todo vacilo e coloca passos firmes no Teu povo. Em nome de Jesus, como a Tua palavra diz, diga ao povo que marche, diga ao povo que siga em frente, siga em direção à promessa. Todas as ameaças, o Senhor tratará conosco, o Senhor tratará ao nosso favor, o Senhor se mostrará Deus ao nosso favor.
Em nome de Jesus. As ameaças vêm, mas elas passam, porque o Senhor é Deus que nos cerca por trás e por diante. Aleluia. Amém? Uma salva de palmas do Senhor, irmão. Aleluia. Glória a ti, Deus. Glória a ti, Deus.